Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma entrevista. Nesse vídeo eu recebo a Mari para falar um pouco sobre liderança, sobre carreira, sobre design e os desafios que a gente enfrenta nessa trajetória. Mari, obrigado por estar aqui com a gente e ter aceitado o meu convite para essa troca de informações entre nós. Oi, Heller. Oi, audiência do Heller. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. É uma honra estar aqui batendo esse papo. Somos amigos, né? Trabalhamos juntos, mas é sempre bom revisitar esses lugares, falar sobre design, falar sobre liderança, porque realmente são muitos desafios que a gente enfrenta. E vamos ver, né? Se eu consigo trazer um pouco de luz, um pouco de informação, alguma coisa que ajude quem está nessa trajetória, né, de carreira. Com certeza. Eu gosto bastante recentemente, em outras entrevistas e outros papos que eu fiz, eu falo, gente, é legal a gente gravar até para ver o momento, porque a gente mudou muito na nossa trajetória, na nossa carreira, a gente passou por vários momentos, e acho que a gente interpretava as coisas também com olhares diferentes. Então eu digo que isso também vai ser quase que um baú de memórias aí no futuro, a gente chegar, olhar e falar, nossa, era assim que eu pensava sobre isso, era isso que eu achava, eu estava certo ou não, era só um jovem muito iludido ou coisa assim, então é sempre gostoso, vai ser legal também como uma memória disso aí no futuro. Eu já te conheço há algum tempo, já te chamo de Mari aí pela nossa intimidade, mas eu queria saber se você tem alguma forma que você prefere ser chamada, algum nome que você se sente mais confortável, nome completo, enfim, uma redução dele, como que você prefere ser chamada? Olha, pode me chamar de Mari, todo mundo me chama de Mari, até, enfim, né, em todos os ambientes é muito comum, já chega, olha, essa aqui é a Mari, e aí, só não gosto quando me chamam de Mariana, porque meu nome é Mariane, e acontece muito, né, você vai no médico, você vai em algum lugar, ai, Mariana, não, pelo amor de Deus, então me chamem de Mari, tá suave, e eu gosto da informalidade mesmo, eu sou muito tranquila em relação a isso, então, sem preocupações. Perfeito, maravilhoso. E Mari, conta pra gente o que você estudou na sua carreira, o que você tem estudado agora, se você chegou a se formar, enfim, em alguma coisa, ou foi explorando ali os caminhos dos estudos por outras vertentes e tal. O que você vem estudando, o que você estudou na sua carreira até hoje? Boa. Eu estudei publicidade, propaganda e criação, há muitos anos atrás. E eu tinha muito, assim, na época eu não conhecia muitos cursos de design, e eu tinha muito uma cabeça, assim, de, eu quero trabalhar com criação, eu quero trabalhar com visual, gosto, né, muito de arte. Então eu queria seguir nessa carreira, mas sabendo, né, que, eu não vou ser uma artista, né, eu tenho que ganhar dinheiro, então a publicidade me pareceu um lugar legal. Amei a faculdade, foi ótimo. Muitas lembranças boas, meus amigos da faculdade são meus amigos até hoje e tal, então foi uma época muito gostosa, aprendi bastante, porque rola aquele papo, né, de, nada do que eu aprendi na faculdade eu uso hoje. Não, acho que muita coisa que eu aprendi na faculdade eu uso, e aí eu fui trabalhar em agência, né, então eu trabalhei em algumas agências pequenas, nada muito glamuroso e tal, mas foram algumas passagens interessantes para desenvolver, né, esse meu trabalho como diretora de arte, trabalhar com criação, desenvolver, né, minhas habilidades nessa direção. E em algum momento eu acabei migrando pro design, né, mas aí a gente vai falando disso aos poucos. E aí quando eu migrei, né, pro design, para UI UX, eu fui muito autodidata, eu fui aprendendo enquanto eu fazia, não fiz cursos, foi muito do tipo, tô fazendo, tô aprendendo, tentativa e erro. E eu acho que eu fui muito feliz ali, eu acho que aprendi muito, trabalhei com pessoas incríveis. E depois, um pouco mais para frente na minha carreira, quando eu migrei para gestão, né, eu subi para uma posição de coordenação de design e depois de gerência, aí sim eu senti falta de um apoio acadêmico para essas habilidades, né? Então, acho que sentar numa cadeira de gestão é muito tipo, o que eu estou fazendo? Tem que parecer que eu sei o que eu estou fazendo. E a tentativa e erro é dolorosa, né? Porque você impacta muita gente. Eu não estava mais no meu cantinho ali, fazendo as coisas para mim, vendo que dava certo. E sim, cada ação minha, cada atitude podia impactar o meu time, podia impactar como o nosso time era visto, né? Com os stakeholders e tudo mais. Então, aí eu busquei uma pós-graduação em gestão e liderança de pessoas, que eu fiz na PUC. Gostei muito. Não vi nada muito disruptivo, mas, assim, me deu uma segurança e uma sensação de que eu estava indo na direção certa e de que tem coisas que não tem resposta mesmo e a gente tem que arriscar e tem que aprender fazendo. Mas foi muito bom.
Depois disso, recentemente fiz esse ano, um curso de comunicação no MIT para ajudar a aprimorar. Eu vim da comunicação, né? Eu vim da publicidade. Mas ajudar a me comunicar com stakeholders. Então, como uma pessoa designer, né, uma liderança de design, começa a falar a língua de negócios, começa a falar a língua de produtos, a língua que, né, o C-level quer ouvir, como que eu traduzo a mensagem e a voz do usuário para essa audiência. Então, eu fiz esse curso, achei que foi muito bom. E agora eu estou olhando muito para isso, cursos rápidos, mais objetivos, e que complementem coisas específicas. Tenho vontade, de fazer um MBA de business mesmo, mas por enquanto eu estou pensando, porque é difícil equilibrar também, né? Quando você vai estudar mesmo, fazer uma pós, um MBA, você precisa de muita dedicação. Então eu estou explorando ainda, se eu vou querer mesmo ou não. Enquanto isso, eu estou fazendo cursos menores. Mas eu acho que é super importante a gente identificar isso, sabe? Não estou fazendo por fazer um curso, não estou fazendo para o meu LinkedIn ficar bonito, e sim porque eu quero aprender algo ali, né? Então, sou um pouco autodidata, vou atrás quando eu acho que eu não aprendo sozinha, então é isso. Muito bom. E eu acho legal os cursos e até livros mesmo quando a gente lê. Você comentou sobre, às vezes a gente não encontra algo 100% novo, mas para mim, pelo menos, é muito confortável o vocabulário. Eu falei, que bom, eu tenho as palavras que eu posso usar para descrever isso, que antes eu ficava usando uma frase inteira para descrever. Agora eu falei, tem uma palavra para isso, tem um jeito de fazer isso que eu consigo colocar num canvas, num framework e tal. Então, eu acho muito interessante que teve alguns livros que eu li na minha trajetória que eu falei, não me ensinou algo novo, mas me deu palavras que eu gosto e que eu posso usar para fazer argumentação. E outro ponto que você falou que eu acho muito interessante é como a gente constrói argumentos para além do design, né? Porque, claro, a gente trabalha com design, a gente trabalha com usuário, a gente fala da experiência do uso, do quanto aquilo é importante, impacta, mas quando você vai falar com stakeholders, dependendo, inclusive, da posição e do local onde esse stakeholder está, a argumentação ela tem que ser baseada em outras coisas. Então, é muito legal que você procurou um curso onde, como traduz o argumento, né? Como que eu falo essa língua? Porque parece sempre, pelo menos para mim, tem parecido um paralelo entre defender o design dentro dessa perspectiva de diferenciação de negócio, vantagem competitiva, de que, olha, o design vai entrar aqui e vai gerar uma diferença competitiva para a empresa, não é investimento pelo investimento porque é bonito para colocar no statement da empresa, né? Não, é porque realmente ele gera uma vantagem, uma escolha. Então eu achei bem interessante que você falou, que eu fui conectando com essas coisas que eu passei. E aí vou conectar isso com uma outra pergunta, que é, eu sei que hoje você está numa posição de liderança, você faz muita coisa, já fez muita coisa na sua trajetória, até enquanto uma pessoa designer. Mas como que você descreve ou descreveria o que você faz hoje para uma pessoa que não conhece nada do mundo corporativo? E aí eu falo, não conheço nada, não sei, enfim, eu não trabalho com isso. Como que você descreveria isso para alguém que não sabe nada e que você precisa explicar de forma simples o que você faz? Difícil. Eu acho que, como líder, né, de pessoas, de projetos, né, porque eu acho que a liderança é muito sobre esse lugar, né, da gente equilibrar muito bem, tanto uma liderança técnica e entregas de impacto, né, não é porque eu virei líder que eu vou me desconectar da entrega, pelo contrário, eu vou entregar coisas, eu vou entender como que eu contribuo nisso. Então, esse ponto com a gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira e tudo mais, né, eu acho que a resposta é numa linha de eu estou sempre buscando oportunidades para fazer com que o meu time gere mais impacto, né, nas entregas, no trabalho que eles estão fazendo, e removendo obstáculos para que eles consigam fazer isso também. Né? Então, eu acho que o meu trabalho ele é muito atento nesse olhar, entender, antecipar problemas que o meu time pode enfrentar, né, na resolução daquele problema, e atuar para que isso aconteça da maneira mais fluida possível e que gere impactos positivos nesse processo que eles levam, né, na resolução de problemas. Então, acho que o design é muito sobre resolver problemas. Então, resolver problema para quem, né? Então, hoje eu trabalho há muitos anos no setor financeiro, que eu vejo que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e é isso que me empolga muito. Então, é isso. Eu trabalho hoje com investimentos.
Então, investir é muito difícil para quem conhece muito de investimentos. Então, o meu trabalho ali é provocar o time, é buscar como que eu contribuo também nessa narrativa de facilitar, de democratizar os investimentos, de tornar mais fácil uma linguagem extremamente burocrática, de simplificar e deixar o trabalho pesado com a gente, do banco, a gente do time de design, para o usuário ter uma experiência muito fluida. Então, isso toca tanto ações minhas, né? Então, eu vou entrar em alguns momentos e eu vou fazer alguma coisa, quanto direcionar meu time e desbloquear eles para chegarem lá também, né? Então, um pouco abstrato, né? Mas acho que é algo nessa linha, tenta facilitar o trabalho dos outros. Eu estou aqui para facilitar, para simplificar e ajudar quem precisa e quem pode, né, gerar um impacto alto também. Exato. Eu acho que quando a gente ocupa cargo de lideranças, é engraçado, eu estava falando isso inclusive com uma das minhas líderes, né, uma das líderes da minha equipe, que quando ela recebeu a promoção, né, ela foi promovida para um cargo de liderança, ela falou, nossa, no primeiro dia eu fiquei um pouco chocada, porque não tinha mais um gira, né, não tinha mais um backlog. Eu cheguei e falei, nossa, mas e aí, né, o que eu faço agora? E aí ela falou, nossa, e aí os problemas foram aparecendo, foram surgindo, e a cada dia é uma coisa nova. E eu acho interessante que você falou que é isso, o nosso trabalho ele se torna abstrato, porque ele tem planejamento, mas você, na verdade, todo dia descobre uma coisa nova que você tem que fazer por alguém para desbloquear, ou para avançar, ou para gerar impacto. Então me parece uma coisa engraçada, né, que a gente ocupa um cargo de liderança, o nosso trabalho dia a dia ele fica um pouco menos tangível ali na task que eu puxo no quadro para fazer, mas todo dia tem um monte de trabalho para ser feito e todo dia tem alguém pedindo ajuda aí para a gente se conectar e destravar. Eu acho isso muito interessante e paradoxal também do nosso trabalho, mas isso é muito legal. Eu vou aproveitar o seu gancho e eu vou fazer aqui. Queria que você fizesse um paralelo agora, e aí você vai conectar os 2 pontos para a gente, né? Quais eram os desafios de ser uma designer e quais são os desafios de ser uma pessoa líder, né? O que se aproxima e distancia desses dois universos? Ai, difícil. Eu gosto de fazer. Não estava no nosso roteiro, só para variar. Não, roteiro zero, para quê, né? Olha, é uma pergunta difícil, assim, porque eu deixei de ser designer, né, mão na massa, assim, todo dia, faz um tempo, então eu tô um pouco enferrujada, mas eu acho que tem muito de tangibilizar, né, eu acho que o designer, ele não é só tangibilizar para enviar para engenharia e colocar lá no app, não é isso. O tangibilizar, ele vem muito para facilitar as discussões entre a liderança, entre os stakeholders. Muitas vezes, eu acho que é literalmente você desenhar, sabe aquele, você quer que eu desenhe? Sim, quero, porque vai facilitar a nossa conversa, vai facilitar a nossa comunicação. Então, acho que o designer, ele tem muito esse papel, e quanto mais sênior, mais ainda, né, entendendo isso, e fazendo, e atuando dessa maneira, que é ajudar a desbloquear grandes decisões, ajudar a direcionar para onde a gente está indo como produto, né? Então, eu acho que o papel do designer ali, o IC, né, o Individual Contributor, é muito nessa linha de eu tenho o meu escopo dentro do time, eu recebo os cards do Gira ali para eu atuar, eu tenho essa troca muito próxima com engenharia, produtos, construir junto, influenciar a roadmap, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar lá na frente como que esse pedaço que eu estou fazendo se conecta com outros, né, com outros times, com outros designers, outros desafios, e como que a gente desenha juntos, e como que eu pareio com a liderança para desenhar essa visão de futuro e de onde a gente quer chegar. Né? Então, acho que o designer, ele tem essa capacidade e deve ocupar esse espaço, né, de não focar só ali no time, mas sim pensar lá na frente, e que eu acho que é onde dá um merge entre a liderança, né, um papel de manager e um papel de IC, que é isso, vamos fazer junto, vamos descobrir junto como resolver. Porque o líder não tem todas as respostas. Ele tá ali pegando vários dados, várias informações, tentando convergir, né? Então, acho que essa parceria é super importante, né, no direcionamento. Claro que nem todos os projetos dão essa abertura da gente pensar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas quando existe, né, esse espaço, é muito importante que o time de design ocupe,
E não é só fazendo um conceito surreal, Sim. né, um negócio, porque eu gostava muito de desenhar conceito, eu amava também. desenhar conceito, e é isso, desenhar um produto que, sei lá, a gente vai levar 10 anos para implementar e tal, amo, porque você sai da caixinha mesmo, você vai embora. Mas aí como que eu trago isso para a realidade, sabe? Porque o papel do manager é isso, é estimular o time a testar os limites da experiência, testar os limites do produto, do que é o nice to have, do que a experiência tá legal, ir para um lugar de encantamento do cliente. Não tô ali só para resolver o problema do cliente, eu tô ali para encantar o cliente nessa jornada também. Sim. Então, acho que o manager, o líder, ele tem que ir muito nessa linha de estimular o time a buscar esse lugar e depois ajudar a aterrissar isso para a realidade. Beleza, fizemos uma visão de 5 anos. O que é viável e o que é feasible para os próximos 6 meses? Sim. O que a gente vai conseguir fazer? Como que isso conecta com o negócio, né? A gente está indo para um caminho cor-de-rosa, um mundo cor-de-rosa ali, de uma experiência perfeita, mas que não é realista. Como que a gente torna isso real? Como que a gente adapta isso? O que é possível, né? O que é possível para agora. Exato, então acho que o papel do manager é muito estimular, mas ajudar a trazer para a realidade, sabe? E do designer é muito se permitir explorar o desconhecido, buscar entender o que é curto prazo, que sempre tem ali no time, mas quando houver esse espaço de pensar longe, vai, testa. Às vezes, assim, a gente vai chegar em lugares que a gente fala, nossa, passou, gente, isso aqui não vai dar. Tudo bem, pelo menos a gente chegou no limite, agora a gente volta um pouquinho, então fala, tá, vamos ser um pouco mais conservador aqui e ali. Mas eu acho que esse casamento, né, essa parceria é super importante. O designer sozinho não vai chegar lá, o manager, líder sozinho também não chega, né, então é isso, gente, virem besties, né, profissionais ali do seu manager, do seu IC, para fazer esse trabalho juntos. Eu acho que a mensagem final é: ninguém faz nada sozinho. Sim. E o importante é isso, né? A gente complementar essas skills. Perfeito. Vou fazer uma outra provocação aqui que eu queria ouvir você falando sobre. Você falou um pouco sobre a questão de quanto mais sênior você vai se tornando e etc e tal. Eu tenho falado muito isso também para o meu time, que senioridade, ela vai te pedindo duas coisas, né? Mais habilidades, mais soft skills, isso é muito importante conforme você avança, e a questão da autonomia, que a autonomia não é achar que você sabe fazer algo ou ter uma certeza, mas é esse espaço de conforto, de segurança e de dar um passo também para onde você não está tão seguro. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi para você, ou como que é essa dualidade entre ter que construir autonomia e soft skills para ir colocando em posições de sênior até chegar numa posição de liderança que você está hoje e tal, enfim. Eu pergunto porque eu sei que você fez um desenvolvimento nesses aspectos, foi desenvolvendo e tomando autonomia também em relação a isso. Mas como que você enxerga, então, o avanço da carreira de uma pessoa para sênior, somando soft skills e autonomia? Eu acho que, principalmente para soft skill, que acho que a soft skill te leva para autonomia, né? Eu acho que não é só habilidade técnica que vai te colocar numa posição de tomada de decisões, liderança e ter essa voz para poder ser autônomo. Eu acho que vem muito desse casamento das habilidades técnicas com as habilidades pessoais ali, de como que você lida em comunicação. Eu acho que a primeira coisa é ser muito aberto e ser muito humilde e entender que você não sabe nada. Uhum. E que às vezes a gente é arrogante, e que às vezes a gente é muito bom num lado técnico e leva a gente para um lugar de que você recebe muitos elogios, as pessoas comentam, tipo, nossa, olha que legal que essa pessoa fez, né, e tal, e aí você olha para o lado e você fala, ai, meus colegas não estão lá ainda, né, eu realmente estou me destacando, mas isso é zero motivo para você se colocar no pedestal. Pelo contrário, você só andou um tracinho a mais, que eles vão chegar lá em 2 minutos, sabe? O que te leva adiante, o que vai abrindo esse espaço, tanto para você ser um líder técnico quanto um líder de pessoas, é você estar aberto para aprender e aprender que você está errado muitas vezes e que você não sabe fazer muita coisa muitas vezes. Então, assim, para mim, acho que feedback é a principal coisa. Não necessariamente você vai gostar dos feedbacks que você ouve. Muitas vezes você não vai, porque é isso. Você vai falar, ai, meu, quem que é essa pessoa para falar isso de mim?
é uma pessoa que está enxergando algo que você não tá. É uma pessoa que está te alertando sobre um ponto cego que você tem e que você até pode ficar puto na hora. Mas assim, engole, respira, vai pra terapia, vai conversar com seus amigos, vai, sei lá, espairece, mas depois reflete sobre aquilo. Se pareceu muito distante do que você... Sabe, foi uma surpresa, né? Pareceu muito distante do que você imaginava e tal. Começa a pensar, realmente, em que momento que isso pode ter aparecido, né? Porque a pessoa não falou por falar. Então, acho que isso ajuda muito, porque acho que o feedback, ele tem maturidade para o feedback, né? Eu acho que te ajuda a realmente encontrar o que você precisa melhorar, porque quem está te trazendo feedback está falando o que você precisa melhorar. Você tem que ser humilde, você precisa ser aberto para fazer as coisas de um jeito diferente. E aí... E abrir mão, né, Mari? Eu só queria complementar que, às vezes, aí você falou um pouco, só para construir isso, você falou um pouco sobre, às vezes a gente pensa daqui a 5 anos, mas a gente não consegue entregar o que a gente pensou para daqui a 5 anos, né? E talvez nos colocar nessa posição de, eu talvez tenha que abrir mão de algumas coisas e entregar e entregando isso faseado, né? Entregando isso também em pedaços, enfim. Só que você estava falando, eu estou conectando essa coisa, mas acho importante, pô. Não, total, e esse pensamento de o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante, sabe? Eu realmente tenho outros aprendizados, e é constante, eu nunca vou saber tudo mais. Então, acho que a soft skill, ela é super importante, eu acho que os feedbacks que você recebe, eu acho que as suas conversas com a sua liderança vão te trazendo clareza do que desenvolver primeiro, o que precisa de mais atenção e tudo mais, porque isso vai potencializar o seu trabalho. Então, assim, uma boa comunicação de designer para designer é uma coisa. Agora, uma boa comunicação do designer para o PM do time, para eu conseguir influenciar a roadmap é outra. Entendi. A boa comunicação para eu explicar para o PM por que a gente precisa inserir uma pesquisa aqui, que a gente não tem certeza, e por que isso vai impactar 2 semanas, 3 semanas no roadmap, é outra coisa. Então, a soft skill, ela vem muito nessa linha de entender que ferramentas que eu preciso para desbloquear e potencializar a minha entrega, o meu trabalho, o meu impacto. E é isso, às vezes é fácil, às vezes é só um tweak que você faz ali na sua maneira de operar, às vezes não, você vai ter que fazer algo que não está na sua zona de conforto. E, por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva, eu falo bastante, assim, eu chego, falo e tal, mas eu sou introspectiva, tipo, não falo muito de mim, eu fico mais na minha, no meu canto. E aí chegou um momento da minha carreira que a minha líder falava muito, Mari, você tem que falar com seus pares. E eu amava ficar dentro do casulo do time de design, e do tipo, vou falar com todos os meus pares designers, porque tinha uma troca, obviamente, muito rica, mas, assim, quando eu tinha que falar com líderes de produtos, líderes de engenharia, às vezes eu ia pro Anuan sem saber o que falar. Tipo, ai, o que eu vou falar com essa pessoa? Ah, não quero. E assim, em algum momento me bateu, do tipo, cara, eu não vou ser uma líder efetiva se eu não tiver uma parceria muito forte com essas pessoas. Sim. E, mas é que fulano não entende, não entende design, putz, é foda, porque você tem que ficar explicando. Sim, você tem. Faz parte do trabalho. Né? Então, assim, às vezes leva um tempinho para virar chave e tal, mas é super importante e tudo isso vai abrindo espaço. Acho que quanto mais desenvolvido você tá desse lado, mais autonomia você ganha. Mais as pessoas confiam em você, mais os seus pares de outras áreas vão confiar no seu trabalho e no que você traz, no seu ponto de vista. Mais influência você vai gerar, mais decisões você vai tomar. Então, assim, não tem uma trilha, tipo, você tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então, você tem que descobrir isso junto com o seu gestor, junto com seus pares, junto com, né, pedir muito feedback e entendendo isso. Em tal reunião, por que eu não consegui tal coisa? Deixa eu entender o que eu podia ter feito de diferente, tá? Na próxima eu vou fazer diferente. Né? Então, acho que é buscar esse lugar, assim. Perfeito. Então, acho que é bom porque... é interessante o que você falou, porque pode ser isso, analisar de repente, poxa, eu vou dar um exemplo, né, mas eu acho importante fazer uma pesquisa por X motivos nesse projeto, não conseguir trazer patrocínio para a gente fazer isso, e entender pode ser, poxa, faltou uma argumentação, faltou algum embasamento que vai além do design, mas falar, por exemplo, sei lá, de custos ou coisas do gênero, que é legal a gente saber, talvez a gente não precise saber a resposta, mas acho que como designers é legal a gente entender como colocar isso na mesa, porque
é isso, no final, a grande questão é, tem uma conta para ser paga, a gente precisa explicar como aquilo vai trazer benefícios. Então, de repente, descobrir que faltou um argumento, faltou uma pesquisa nossa, faltou uma referência que ajude, pode facilitar no dia a dia e continuando. O triste disso é que não há, como você falou, receita de bolo, e não necessariamente a mesma, não é a mesma forma de fazer. Acho que cada reunião, com o tempo, a gente vai puxando o cinto de utilidades e falando, peraí, se eu fizer isso, eu acho que esse caminho funciona, acho que aquele caminho funciona. Não, quando lida com pessoas, nunca há uma resposta padronizada, né? Sempre vai ter que ser adaptado para o grupo, para as pessoas que estão envolvidas e tal. Mas eu acho que aí a gente tem uma vantagem por sermos designers. Naturalmente a gente já faz isso, né? A gente já olha e já pesquisa as pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem nesse aspecto enquanto designers também. Isso é bom. Você falou muito desses desafios agora do aspecto da liderança, e aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, no começo da sua carreira, aí quando você migrou, foi para uma parte de UI, de design mesmo. O que você teve de desafio, ou que paralelo que você constrói entre, até o que é próximo e de repente o que é distante, entre o que é uma direção de arte para o que é design? Como que foi essa migração para você, de a sua atividade, de um momento para um outro momento? Foi bem legal, assim, acho que eu gostei muito dessa época, porque eu trabalhava em agência, né, então eu trabalhei ali bastante com direção de arte, para campanhas, anúncios, esse tipo de coisa, apresentação de PowerPoint, fazer aquelas apresentações que vão ser, sei lá, para uma convenção com 1 bilhão de telas, aquele negócio muito louco. E aí, quando você fala de interação, quando você fala de UX, UI, é outra abordagem. Você não está mais falando de um design passivo que as pessoas vão olhar e pronto. Você está falando de interação mesmo, né? As pessoas vão interagir, elas têm uma tarefa para realizar, interagindo com aquilo, elas têm um objetivo, como que isso vai acontecer, né? Então eu saí, né, do universo de agência de publicidade para ir para uma agência que tinha digital, tinha um pouco de publicidade também. Uhum. E ele foi muito legal porque eu aprendi a desenvolver esse outro olhar, assim, o que é um hot site? Então, acho que eu lembro, a coisa mais próxima da publicidade era um hot site, era algo promocional, gente, hot site, né, que nós estamos, promocional, para uma campanha, um negócio assim, que era mais passivo mesmo, no máximo tinha um cadastro para uma promoção, uma coisa assim. Então, eu lembro de trabalhar com muita facilidade nesse ambiente. Mas eu lembro também que eu entrei nessa agência para um projeto que era Abril em Londres, da editora Abril, que era para as Olimpíadas de Londres em 2014, em que a editora Abril não tinha o direito de... sei lá como que funciona, mas assim, eles não podiam transmitir, eles não tinham direito de transmitir ao vivo, sabe, as informações sobre as Olimpíadas, porque isso era de outro canal. Sim, a concessão estava em outro lugar. Exato. Só que eles queriam participar, né? Uma empresa de mídia, a editora Abril enorme, né? Naquela época, então, mais ainda. E aí foi do tipo, o que a gente vai fazer? E aí, junto com a agência, eles chegaram num lugar de criar um site, uma plataforma, em que as pessoas, os usuários que fossem para as Olimpíadas, poderiam publicar o que eles estão vendo lá. Como que foi o jogo, como que está sendo o campeonato e tal, né, de cada esporte, etc. E aí tinha uma parte pesada, né, de informação, de arquitetura de informação, porque aí você pode trabalhar via publicador, com vídeo, texto, foto, tudo que você pode imaginar, e a gente teve que desenvolver essa plataforma, não pegou nenhuma ferramenta pronta e plugou lá as coisas, não, a gente fez isso do zero. E ali foi muito legal, porque eu cheguei no meio desse projeto, então já tinha bastante coisa pronta, que foi muito bom para mim, que era muito bom para mim, mas tinha muita coisa para fazer. Então foi muito isso, tipo, deixa eu ver quais são os padrões desse negócio, né? Como que funciona, quais são as boas práticas, e aprendendo, e conversando com outros designers, e me desenvolvendo nessa linha, falando muito com o meu líder na época, que era o diretor de criação. Então começar a trazer o visual para um caminho de design mesmo, de função. As pessoas têm algo para fazer aqui, não é perfumaria, não é deixar bonito, seu trabalho que não é deixar bonito, é fazer o negócio funcionar. Então, gostei, e aí eu amei.
Eu amei fazer isso, porque eu comecei a ver propósito, sabe? Porque quando você trabalha na publicidade, você põe na rua um anúncio de revista. Quantas pessoas leem a revista? Quantas pessoas passaram pelo seu anúncio? Quantas pessoas realmente tomaram uma decisão depois de interagir com aquele anúncio? Você não sabe, né? Você não sabe. E com o design, né, com UI, UX, eu acho que você tem muito mais acesso a dados, mesmo que na época isso tivesse, nossa, baby steps, assim, né? Eu não tinha acesso a quase nada, de analytics e tudo mais. Mas começou a me trazer uma sensação de propósito, de, pô, eu tô fazendo algo que vai ser usado, as pessoas vão usar, vão interagir, e o que não funcionar, eu consigo saber o que não funciona, para melhorar no mudar, exato, e até mudar no próprio, de repente, né? Você fala, isso aqui não tá funcionando, então vamos mudar, vamos colocar para cima, para baixo, vamos colocar de um lado do outro. Exato, as pessoas confundiram isso aqui, beleza, tá, então o problema é esse botão, e às vezes você fala, mas é só um botão? Sim, é só um botão que muda tudo, né? Exato. Então, eu achei muito mais dinâmico, e eu comecei a gostar muito, assim. E, claro que eu tinha um lado de visual, e eu tenho até hoje, eu gosto de coisas bonitas, muito forte, e aí eu começava a tentar trazer isso para a minha realidade, né? Então, assim, nessa agência eu trabalhei muito com sites, então site institucional, né, e tudo mais, que era muito legal, que você podia fazer um conceito visual para cada site, para cada cliente, tudo mais, explorar, né, desdobrar a marca em N cenários, e aí depois eu fui trabalhar no Wall Host, que era sistemão, né, então era tipo painel do cliente, hospedagem, domínio, que era um assunto meio não chato, mas assim, mais quadradinho, né, mais complexo do ponto de vista de interface, mas ao mesmo tempo tinham as páginas abertas do site. Então eu sempre tentei equilibrar e colocar um pouco da minha bagagem de visual e da publicidade, da agência, quando abri esse espaço, né, então, vamos refazer a identidade visual do site do Allhost. Aí fiz lá na época, e aí, não, isso não funciona, isso funciona, não, isso impacta a conversão, não, ó, esse bloco tem que mudar, não, ícone, ilustração, então eu sempre tentei trazer isso, e porque eu gostava muito, né, além de funcionar, para mim tem que estar bonito. Então, tem que ser simples, bonito, funcional, interessante, fácil, né, então acho que eu sempre tentei agregar tudo isso, e trazer um pouco desse brilhinho, né, pro meu trabalho. Sim, a estética também vende, a estética precisa estar lá, né, a funcionalidade de ser simples ajuda, e ela ser bonita também ajuda muito a experiência, a conversão. Eu acho isso bem interessante, apesar de que eu sempre trabalhei mais com a parte da arquitetura de informação, de UX e tal. Não, assim, é inegável que uma boa solução visual em relação à cor, até a tipografia, as formas, isso muda muito, deixa a gente até mais confortável quando a gente olha. Eu acho muito bonito isso, admiro. Estou correndo atrás até hoje para cada vez mais aperfeiçoar essa minha parte visual. Aproveitando que a gente está falando ali da sua, não exatamente do início da sua carreira, mas de uma transição para a parte de design, que conselho que você daria para alguém que está começando agora nesse mundo de UX e de UI? Esses jovens em carreira, que digo, né? Mas que estão ou migrando para a carreira, ou estão se formando ali na faculdade, falando, eu quero UX, quero UI, quero trabalhar com isso. Que conselho você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que o cenário hoje, ele é um pouco diferente, um pouco diferente quando eu comecei, mas eu acho que coisas que eu fiz lá atrás, que me colocaram numa posição de aprendizado, impacto e tudo mais, valem, sabe? Tipo, não era, vamos dizer assim, mandatório naquela época, mas eu acho que hoje é um pouco mais, que é você ter um perfil muito aberto e generalista, de certa forma, né? Então, assim, quando a gente começou, 10 anos atrás, você tinha um papel muito bem definido, né? O pesquisador, sim, o UX, o UI, e ponto. Né? Então, quando eu lembro que eu entrei no UOL, quando eu trabalhei naquela agência, né, que eu comentei, era meio que eu fazia tudo, assim, eu gostava mais de visual, era onde eu investia mais tempo e tudo mais, até para desenvolver as habilidades, mas eu fiz wireframes, né, trabalhei um pouco com esse lado também,
E aí, quando eu cheguei no UOL, era uma pegada bem dividida, né? Eu era UI, eu era visual. E aí tinha o UX, e a gente trabalhava em duplas e entregava lá na frente, né, uma solução completa. Que funcionava, conheci pessoas ótimas, aprendi muito com essas pessoas, foi super legal. Mas hoje eu vejo que, assim, as empresas estão migrando muito mais para um cenário de product designers, Sim. que fazem, né, esse trabalho de UX e UI juntos ali, né, dentro do mesmo universo, trabalham mais sozinhos também, né, então você não tem a dupla ali para ficar, o que você acha, né, a sua dupla é o PM do time, a sua dupla é o engenheiro. E pesquisa também, né, então, óbvio que você não vai fazer como product designer, você não precisa saber fazer uma etnografia, Sim. mas um teste de usabilidade, sim. Então, eu acho que o product designer, ele ter um olhar mais generalista para a solução de problemas é super importante desenvolver essas habilidades também. Então, eu acho que eu tive eu era chata, eu sou até hoje, né? Mas eu era chata. Porque, por exemplo, eu pegava o airframe do meu colega e eu questionava tudo. E eu falava, por que você tomou essa decisão? Por que isso é assim? Por que isso é assado? E hoje, se eu tivesse entrando no mercado hoje, eu ia ter que fazer essa parte, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente tentar desenvolver todas essas habilidades. Óbvio que tem tempo, né? Você não vai. Dia 1 como designer, sair da faculdade, ou um curso de UX, estou migrando de área. No dia 1 eu já tenho que saber tudo de ponta a ponta. Não. Vai ter coisa que você vai gostar mais de fazer, vai ter coisa que você vai gostar menos, mas é importante que você tenha um olhar para toda aquela jornada de trabalho mesmo, da entrega, de como resolver o problema. Então, acho que a minha dica é isso, é não se limitar do tipo, não, eu vou aprender só isso aqui, porque é isso aqui que é importante, é isso aqui que eu gosto. Vai ter que aprender outras coisas, porque eu vejo muito isso, do tipo, eu só preciso aprender UX porque tem um design system, então tá suave, a parte de visual é só drag and drop. Não é bem assim, né? Eu acho que quando você tá começando, sim, você é um designer júnior, você é migrante de carreira e tal, beleza. Óbvio, o design system vai te apoiar muito, mas eu acho que quando você começa a desenvolver soluções mais complexas, mais ambíguas, talvez você tenha que criar novos componentes, você tenha que criar novos elementos de interação. E você precisa se sentir confortável para isso, sabe? Isso é uma construção aos poucos, não é do tipo, eu vou fazer tudo de UX primeiro, depois eu faço visual. Não, você tem que ir fazendo meio junto, assim, e desenvolvendo junto. Então, acho que essa é a minha dica, assim, tá aberto para aprender coisas novas, nem sempre o ambiente que você tá vai te dar esse espaço, e tudo bem, mas deixa em mente lá que você precisa exercitar outras coisas também, né, e aí, por exemplo, já trabalhei em ambientes que tinha pesquisador para o time, então o product designer não precisava fazer nada de pesquisa, só assistir e contribuir na construção do relatório, né, na análise ali dos insights e tudo mais. Mas tem ambientes que você vai precisar, como product designer, conduzir as entrevistas, ou conduzir a análise, ou fazer anotação. Esteja aberto para isso, sabe? E vai buscando esse espaço para aprender. Eu acho que é um caminho, assim, para se desenvolver, tá sempre aprendendo e tá preparado para um desafio novo. Que às vezes é um caminho que você não conhece tanto, mas você já sabe um pouquinho, né? Então eu acho que isso é maravilhoso. E eu gosto de pensar nisso, até resgatar um pouco que o trabalho, nós designers somos artesões, né? Assim, historicamente, se a gente for olhar para a trajetória, a gente fazia de tudo de ponta a ponta, né? Com o tempo, a gente tem a ultra especialização, porque os assuntos se aprofundam, ok, mas eu acho que você falou é bem interessante, nem sempre a gente vai ter aquela necessidade de uma ultra especialização num tema, e nós vamos precisar navegar e trazer respostas. E, novamente, eu vou falar que nós designers, nós temos essa vantagem, a gente é proprietário, basicamente, tem um problema, qual o processo que eu faço para chegar numa solução, e eu coloco essa solução em escala para ser entregue em massa para as pessoas usarem. Então, nesse aspecto, não dá para a gente se tornar meio, isso eu não faço, não sei o quê. Acho que em algum momento, nem que seja o raso, você vai tocar e vai fazer. E acho bom isso, é bom porque a gente aprende muita coisa profícia. Acho que você aprende muito quando você faz pesquisa, você aprende muito quando você vai aplicar a parte visual, você aprende muito quando você vai falar sobre arquitetura de informação, e você vai
conseguindo ter um olhar até um pouco melhor, mais amplo sobre aquilo. E eu gosto bastante, eu gosto muito de me enxergar enquanto o fabricador, o fabricante, aquele que faz, ou artesão. Não à toa que o nome do canal, o nome do meu site é Faber House, né, que é a casa do fabricador, do fabricante, aquele que faz, que põe a mão na massa. Mas é muito, muito legal ouvir isso de você. E você falou aí de muitas coisas, falou inclusive de, talvez, e naturalmente, a gente vai gostar mais de algumas coisas, gostar menos de outras, mas tudo bem, a gente consegue navegar entre essas várias coisas, mas eu queria ouvir de você o que você mais gosta de fazer hoje, no seu dia a dia, na sua carreira, na sua atividade profissional. Provavelmente tem bem menos desenvolvimento de design em si, mas no seu dia a dia hoje, o que você mais gosta de fazer, o que mais te dá prazer, ou te dá uma sensação boa aí quando você faz profissionalmente? Eu acho que eu sou um agente do caos. Não, acho que o que eu mais gosto, assim, né, e, enfim, já falei com outros líderes de design, né, falando até sobre a minha própria carreira e tal, que é o ambiente que eu gosto de estar, né, e porque eu já trabalhei em alguns ambientes, não teve nenhum que eu falei, nada a ver, odiei e tal, mas eu acho que tem um que me empolga mais, que é de ver não ter uma resposta, sabe? Do tipo, ninguém sabe como resolver esse problema. Sei lá, não encontramos product market fit ainda para esse produto, não sabemos como fazer, a concorrência está fazendo tudo isso aqui. Qual que vai ser a nossa cara? Como que vai ser o nosso jeito de resolver? Que diferencial que a gente vai trazer? E chegar do outro lado, né? Eu acho que esse é o ponto. Para mim, eu gosto de processos. Eu confio no processo. Eu até vi um meme esses dias do tipo, será que o processo sabe que a gente está confiando nele? Porque eu sempre falo isso, tipo, confia no processo. A gente começa do caos, temos muitos dados, mas a gente ainda não sabe como isso vai convergir em solução. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá, vamos rodando, vamos aprendendo, vamos vendo para onde a gente está. Em algum momento a gente vai saber, a gente vai ter essa clareza. E chegar do outro lado. Então, para mim, esse tipo de desafio de realmente não temos resposta, temos hipóteses. Temos algumas hipóteses de qual pode ser o caminho, mas assim, bem hipótese mesmo. A gente faz, tipo. Sim. A gente nem sabe como tangibilizar isso. A gente não sabe como que visualmente isso vai se parecer. A gente não sabe como que a gente vai resolver esse problema, porque também gosto de problemas muito complexos, né? Eu ia usar exatamente esse termo quando você falou do wicked problems, né? Você gosta dos problemas muito, muito complexos. Muito. Eu trabalho com investimentos no Brasil, entendeu? Trabalho com investimentos. É treta. Eu invisto. Tem muita coisa que eu não conheço. Imagina o usuário que está vendo isso pela primeira vez. Como que isso vai ser fácil para ele? Como que vai ser simples, intuitivo? Como que ele vai ter a sensação de que ele tomou a decisão certa? É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu gosto desse tipo de problema que entra tanto de problema de produto, né? Então, qual é o produto que vai resolver isso, quanto o problema de design. Como que a gente tangibiliza esse negócio que fala, isso aqui não é para mim, e sai lá na frente falando, eu sou outra pessoa, eu sou sim essa pessoa, isso é para mim e eu domino esse negócio. Né? Eu tenho controle da minha vida, eu posso fazer. Então, para mim, isso é o mais legal, assim. E dá desespero no meio do caminho, obviamente, vários momentos que é do tipo, não sei se a gente vai chegar lá, mas tá, a gente tem mais 3 semanas para continuar explorando, confia no processo, a gente vai. E aí construir um time que tem essa pegada também, né, porque óbvio, vai ter designers, pessoas designers que vão olhar e falar, cara, isso não é legal para mim, eu quero buscar escala, sabe? Sim. Eu quero pegar um produto que tá pronto e levar ele para milhares de pessoas, que hoje ele atende uma base muito pequena, como que isso escala? Tudo bem, eu acho ótimo, mas já fiz bastante, já trabalhei com design system, por exemplo, por muitos anos, mas hoje o que tem me brilhado muito é esse tipo de desafio, de não saber qual que é a solução, mas saber que daqui a um ano eu vou olhar para trás e falar, louco, olha o que a gente fez. A gente time fez, a gente time de design, produto, engenharia, BA, o que a gente construiu. E saber que é algo que tem valor, que gera impacto, né? Então,
Pra mim, é meio louco, né, porque é aterrorizante, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa adrenalina. Eu acho legal, mas isso também, provavelmente, não sei, tá, se você tem essa interpretação, mas pode ser que venha da experiência, né, porque acho que para pessoas mais que estão começando, quando elas olham para o caos, ou se elas não estão preparadas, eu vejo que elas ficam meio, meu Deus, vamos, isso não vai sair, e aí quando você já passou algumas vezes, você fala, calma, esse caos faz parte do processo. Em algum momento isso vai aterrissar e a gente vai chegar no lugar, mas quem tem que lidar com o processo. E também acho que faz parte da experiência saber guiar esse caos, né? Porque tudo bem, tá um caos, mas eu sei que eu estou caminhando em direção a algum lugar, né? Senão você pode se perder no caos, isso realmente pode Uhum. acontecer. E acho que eu vejo que senioridade em design me parece muito relacionado a eu olho para o caos, eu vivo o caos, mas eu sei extrair dele a linha que eu preciso para sair do caos e chegar em algum lugar. Então, muito, muito bom te ouvir falar sobre isso, porque fala, caramba, realmente é a experiência, né? A voz da experiência de olhar para o caos e achar uma saída. O que eu acabo conectando quando eu falei com você sobre autonomia, né? Eu falei sobre você construindo essa autonomia, eu vi você construindo e falando sobre autonomia, porque é isso, é você olhar, eu vi você olhar para o caos e falar, calma aí, gente, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito e a gente vai chegando lá. Eu acho isso muito, muito enriquecedor, mas muito legal ouvir você falar sobre isso. E eu vou conectar com isso para perguntar se tem algum projeto que te marcou muito, algum desafio que você lembra agora, mas que tenha te marcado na sua trajetória e na vida profissional. Muitos, muitos. Eu acho que trabalhar com dinheiro, né, então, assim, eu tô no Nubank há 2 anos e meio, antes do Nubank eu passei 5 anos no PagSeguro, e aí você vê muita coisa, né, e eu gosto desse ambiente porque, para mim, fica muito claro que é isso, gente, todo mundo precisa de dinheiro, o Brasil é um país, né, muito carente de recursos financeiros, e é motivo de tirar o sono das pessoas, de muita gente toda noite. Então, acho que trabalhar com esse tema, acho que sempre. Você nunca está fazendo algo que, não sei se vai ser importante. Vai, tudo que você for fazer nesse tema vai ser importante. Então, eu gosto disso, eu gosto de saber que realmente estou gerando impacto em algum lugar. Eu, meu time, todos nós, né? A gente está fazendo algo com um propósito. Então, assim, passei por milhares de projetos incríveis, sensacionais, assim, sempre buscando isso, sabe? Melhorar a vida das pessoas, melhorar a relação delas com o dinheiro, diminuir a ansiedade que elas têm com o dinheiro. E aí eu acho que né, que é o que eu tô trabalhando nele faz 2 anos, que são as caixinhas do Nubank, que eu acho que tira um pouco esse lugar, né, de ansiedade para um lugar de sonho, né? Então, não sei se você conhece as caixinhas, mas é uma ferramenta, né, um produto que a gente tem dentro do app, em que a gente permite que o usuário defina metas para aquele sonho, qual é o sonho, personalize com foto, nome, né? Então eu vou lá e crio a minha caixinha das férias para a Disney, eu crio a caixinha do carro que eu quero comprar, do curso que eu quero fazer, ou eu crio a caixinha para o meu filho. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sei que isso é muito importante para muita gente. Então, eu quero começar a guardar dinheiro agora, aquele pequenininho, para a faculdade. Crio a caixinha para o meu filho. E colocar isso na mão das pessoas que muitas vezes não sentem que estão. Não estou no momento ainda de guardar dinheiro. Não, eu ainda não posso realizar isso. Não, eu tenho conta para pagar, tenho outras coisas. E trazer a caixinha para esse lugar, né, que hoje o produto é assim, vamos lá, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá e trazer um rendimento legal para as pessoas, que é bem maior do que a poupança, né, mas não só a questão do rendimento, né, que é a guerra do pricing que a gente vê entre muitas empresas, mas da experiência, você pode, a tua caixinha, é o nome do teu filho aqui, com a foto, ainda não pode personalizar a foto, tipo, você subir do seu celular. Tem algumas ali que a gente fez, né? A gente produziu mesmo as fotos, pensando, não é Shutterstock, não é banco de imagem, não é genérico. A gente produziu com esse cuidado para o cliente olhar e se enxergar ali. Bom, enfim, né? Eu tô nessa área há 2 anos, porque eu acho que esse trabalho é muito bonito, de
eu olhar e falar, tá, eu posso conquistar algo, todo mundo pode conquistar algo, todo mundo pode realizar um sonho. Vamos, através da organização, né, da recorrência, colocar um pouquinho de dinheiro ali, ver que esse dinheiro cresce. Se eu colocar o dinheiro lá e ele ficar parado, ele vai crescer, vai ter juros, né, eu tenho né, um rendimento ali. Então, esse é um projeto que tem me marcado, né, nesses últimos 2 anos, que a gente colocou na rua em julho do ano passado, então a gente já colheu muitos aprendizados, e agora a gente está pensando no futuro dele, né, nos próximos passos dele. E eu acho que vai continuar gerando mais impacto, né, cada vez mais impacto. Então eu fico muito feliz, assim, com essa entrega, porque também foi, da minha carreira, eu trabalhei muito tempo com plataformas, né, então design system e experiência da plataforma, então do aplicativo, da área web. E aí, quando eu vim para o Nu, essa era uma vontade que eu tinha de me aprofundar num produto. Então, eu pude participar dessa construção lá atrás, do tipo, o que são caixinhas, qual que é a visão de futuro. Beleza, fizemos a visão de futuro. Qual vai ser o MVP? Vamos colocar na rua, vamos aprender e tudo mais. Então, acho que esse tem sido um projeto bem legal, assim, e eu ainda estou nele, né? Então, estou aqui trabalhando para a evolução dele. Tem sido muito gostoso. Eu me lembro, para mim, vem muito uma imagem de vários. Lembra daqueles cofrinhos que eram os porquinhos que a gente tinha, assim? Vários porquinhos ali, você vai colocando as moedinhas dentro. Para quem já teve a experiência de ter os porquinhos ou jarras de colocar moedinha, a gente acha que não é no final do ano você quebra a jarra, ou depois de um tempo tem muita moedinha ali, dá para fazer muita coisa. Então, eu achei interessante porque é isso, né? Às vezes, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo construir um volume ali. E de repente realizar uma vontade, um desejo que pode ser tão simples de repente, né? E eu acho isso muito interessante. Estava falando na minha cabeça, só via os porquinhos que a gente tinha de porcelana que você quebrava. O cara é muito triste, né? Porque você quebrava, às vezes era tão bonito, você quebrava o negócio e ia embora. Eu tinha um de. Eu tenho um aqui. Eu tenho. Não vai dar para ver, mas naquela prateleira ali, ó, tem um dourado. Tá vendo? Eu tive um de plástico, não deu muito certo, porque ele tinha uma válvula, então eu ficava tirando as moedinhas, me roubava. Então não façam isso, porque senão você tá roubando seu sonho. Não pode. Tem que deixar lá quietinho até chegar o momento de realizar o sonho. Exato, chegar no nível certinho. Muito bem. Agora eu vou provocar você, te colocar num futuro diferente. Eu vou te perguntar que projeto você gostaria de fazer na sua vida que você ainda não fez, e que não seja na área financeira, que você está há muitos anos na área financeira, então eu vou te colocar num outro lugar agora. Qual projeto, qualquer projeto na vida aí, que você fala, nossa, eu gostaria de um dia poder trabalhar nesse segmento, ou com esse projeto, ou com esse problema, ou com esse desafio, ou com essa necessidade humana? Ai, difícil, porque eu acho que tem muitas possibilidades, assim, de inovação, né? Eu acho que o mercado financeiro, ele avançou muito nesses últimos anos e foi gerada muita disrupção e inovação que em outros mercados, assim, nem começou a ser discutido, ou tá super engatinhando, então acho que tem muita oportunidade. Mas pensando na linha do que eu falei, né, que é um impacto muito grande na vida das pessoas, de todas as pessoas. Eu acho que um setor, né, um segmento que eu vejo muito potencial para olhar no futuro, porque eu não quero sair do financeiro agora. Sim. Já daria para ir para lá, mas eu acho que no futuro, porque eu acho que eu não encerrei meu capítulo ainda no financeiro, mas que é no setor de saúde, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme, já tem empresas fazendo muita coisa nessa direção, mas assim, é de mudar completamente como esse universo opera e avançar para uma melhoria, assim, infinita na qualidade do serviço para o usuário. Acho que, e aí para o usuário eu penso nos pacientes, mas eu sei que também tem o usuário médico, né, que também sofre ali, né, então, eu acho que ali infinitas possibilidades, sabe, de tudo, para você agendar consulta, otimizar o atendimento no consultório, no hospital, para você ter um cuidado, um olhar mais profundo para o usuário, para que aquela pessoa está passando, o que a família daquela pessoa está passando, como que eu tenho suporte, apoio nesse cenário. Então, acho que tem muita oportunidade ali,
E eu vejo que, e é isso, tem muito impacto, e é um tema muito sensível para muita gente. Se você está no hospital, se um parente seu está no hospital, a família, todo aquele contexto está sofrendo, né? Uhum. Por mais leve ou pesado que seja o tema, às vezes a pessoa tá, sei lá, com um probleminha, mas, putz, aquilo é um probleminha, né, que vai ser curado, vai ser tranquilo, mas, nossa, aquilo gerou um susto na família, gerou um desbalanço na rotina daquela família. Isso tem que ser considerado, sabe? E acho que em todos os níveis. Então, acho que esse é um universo que tem muito potencial para nós designers melhorarmos e fazermos algo completamente diferente do que é hoje e muito, muito melhor, sabe? Que a gente vai olhar para trás e falar, nossa, lembra como era ir no hospital antes? Lembra como que era um consulta? Que loucura! Nossa, idade da pedra, como que as pessoas faziam aquilo? Né, que é isso, que hoje eu olho para trás, né, a gente olha e fala, nossa, lembra que para pagar conta você tinha que ir até o banco? Exato. Você tinha que imprimir o boleto e no banco pagar, né, então, e hoje a gente tem Pix. Então, qual que vai ser o Pix da medicina? Sim, exato. Então, E talvez não há momento mais delicado, né? Acho que, não sei se, talvez haja momentos tão delicados quanto, mas quando você fala da saúde de hospital, são momentos, são literalmente momentos de vida e morte, às vezes, então são momentos de muita sensibilidade, difícil. Exato, então assim, como eu disse, né, é difícil, não tem uma resposta fácil, fala, hospital, medicina, você faz um ajustezinho aqui e tá resolvido, não é, né, então, eu acho que é uma área que vai ter muito potencial até de otimização de custos, de serviço, né, que eu acho que a tecnologia traz muito isso, né, a escala e elevar a qualidade do serviço com custos cada vez menores, né, que é um setor que necessita, né, que a gente vê muita discussão sobre o preço dos convênios, o acesso a isso e tudo mais. Então, acho que a tecnologia tem um potencial muito grande de melhorar todo esse segmento. Perfeito. Agora vou fazer uma pergunta oposta, podendo escolher, né? Porque, claro, como designers, a gente vive no mundo capitalista, a gente tem que, às vezes, escolher, fazer coisas que, de repente, não é muito bem a nossa área, ou coisa assim. Mas há algum projeto, alguma coisa que você fala, nossa, se eu pudesse evitar, é um segmento também, ou é uma área, ou, de repente, também um problema, uma necessidade humana que você não gostaria de se envolver profissionalmente, ou desenvolver alguma solução de design? Nossa, assim, de bate-pronto eu não consigo pensar em nada muito claro, mas eu acho que tudo que leva o usuário para um vórtice sem fim, sabe? Então, é bem complexo, né? Que você vai falar de ética no design e a gente tem muitas discussões importantes rolando sobre redes sociais, esse tipo de coisa. Não vou falar sobre redes sociais, mas tem um universo de apostas, tem um universo de jogos. Eu jogo muito online, tá? Eu tenho videogame, eu gosto de jogos. Então, não tô falando contra jogos, mas jogos de azar, coisas nesse sentido que podem levar a pessoa a tomar apostas que de repente envolvem dinheiro real, né? Apostas que envolvem. Que é isso, né? No momento ali parece uma brincadeira, mas que é simples, né? Mas a pessoa está perdendo dinheiro real que pode prejudicar a vida dela ali e outros aspectos. Então, acho que qualquer coisa que tenha pouca transparência para o usuário, que pode prejudicar, levando a pessoa a tomar decisões muito rápidas, né? Impulsivas e tudo mais, que tem consequências reais, é algo que eu não me sentiria confortável jamais em fazer. Então, assim, acho que nada muito específico, do tipo, uma empresa ou um segmento, mas qualquer coisa nessa linha de falta de transparência e que mexe com dinheiro, que mexe com uma decisão, que mexe com consequências, e a pessoa não tá aware disso, para mim é um deal breaker, assim. Perfeito, muito bem. Essa pergunta que eu vou fazer, ela é um retrato. Eu falei lá no começo que às vezes é bom a gente gravar, porque a gente vê isso depois de uns anos e fala, olha que interessante como eu pensava. Então, normalmente ela é mais uma fotografia desse momento.
Mas hoje, o que você considera, ou o que você tem como mapa, se você tem, enfim, o propósito da sua carreira? O que você tem como um propósito profissional? Você fala, poxa, eu gostaria neste ano, no próximo ano, eu tenho esse propósito para a minha carreira que eu gostaria de impactar, ou que eu gostaria de influenciar ou de fazer aí. Eu acho que tem o propósito macro, que é um pouco disso que eu falei, né, tanto do banco quanto da área médica, que é trabalhar em projetos, resolvendo problemas complexos que vão trazer benefício para muita gente. Então, isso é algo que mexe bastante comigo, assim, é algo que eu quero levar minha carreira muito nessa direção. Mas pensando em curto prazo e como designer e como pessoa, né, pessoa gestora e tudo mais, eu acho que é fazer pequenas contribuições ali para colocar o design num lugar mais estratégico nas conversas, né? Então, assim, um design manager, uma liderança de design, um time de design não está ali para falar sobre pormenores da experiência, da tela e tudo mais. Óbvio que isso faz parte do trabalho, mas essa liderança ela não vai chegar numa mesa de discussão para fazer mimimi, entendeu? Ela vai trazer um ponto de vista real do usuário, que precisa ser considerado. Óbvio que ele precisa ser considerado num lugar de equilíbrio com outros dados, com a estratégia da empresa, a estratégia do produto, para onde a gente quer ir e fazer parte dessa construção. Mas eu acho muito importante que design esteja nesse lugar de fazer parte dessa conversa e dessas tomadas de decisão. Então, acho que isso eu busco, né? Óbvio que eu tenho já muito espaço para isso, mas eu acho que os designers precisam estar cada vez mais nesses lugares de conversa e discussão. E eu acho que isso leva a gente para um lugar de abertura, aprendizado. É isso. O que o meu par de produtos quer ouvir? Não quer ouvir do tipo, de uma maneira egocêntrica. Para agradar, né? Enfim. Não é para agradar, mas assim, que problema que ele está tentando resolver e como que eu faço uma comunicação efetiva para mostrar que o designer está resolvendo isso, ou é parte dessa solução. Quando a gente vai falando com uma pessoa do financeiro, como que eu ajudo essa pessoa a entender que o trabalho de design tem impacto nisso também, né? Então, acho que é conseguir levar a discussão de design para outros fóruns, para isso, né? Mostrar que é um capítulo sério, que não está ali só para fazer coisa bonita, não está ali só para falar, o usuário isso, o usuário aquilo. Não. É como que tudo isso constrói um produto melhor, um produto mais eficiente, um produto mais rentável para a empresa também, obviamente, resolvendo o problema do usuário no fim das contas. Né? Então, acho que tem muito espaço para a gente, principalmente liderança, ocupar nessa direção e abrir caminhos para que os times, para a nova geração de design, já chegar com isso muito bem definido, né? Muito bem. Eu vou conectar mais uma pergunta, porque eu não vou resistir, eu estava aqui matutando enquanto você falava, mas eu falei, não, eu vou fazer essa pergunta, apesar de que eu já te pedi um conselho, eu vou pedir outra. Mas que conselho, você falou de liderança, você falou desse papel e da influência, eu queria ouvir de você o que você diria para uma mulher líder, para uma liderança feminina, o que você daria de conselho ou que você compartilharia como aprendizado para esse espaço que a gente sabe que, pelo menos no mercado como um todo, né, há uma luta, há um espaço, há uma questão ali. Mas o que você diria para uma liderança feminina, para uma jovem líder feminina que está aí iniciando os seus passos, sua carreira? Muitas coisas, muitas coisas. Eu acho que uma delas, eu não sei quantas eu vou dizer, tá? Vai saindo aqui. Não, vai lá, vai lá. Eu acho que uma delas não desista, porque não vai ser fácil. E aí você vai olhar para o lado e você vai ver que os seus pares homens não têm vários problemas que você tem. Mas isso não significa que você não deveria estar ali, pelo contrário. Você respira fundo, é isso, vai para terapia, fala com as amigas, chama o pessoal no grupo do WhatsApp, desabafa às vezes. Mas, assim, ocupe esse lugar. Ocupe esse lugar, continua aprendendo, continua fazendo o seu melhor e esteja ali.
Eu acho que é essa a principal mensagem, porque às vezes a gente olha e dá vontade de desistir e falar, cara, Uhum. eu não preciso passar por isso. Precisar não precisa, mas você vai abrir mão desse lugar que você conquistou, sabe, pelos outros. Não, não, você não chegou tão longe para Sim. abrir mão disso, sabe? Esse lugar é teu, vai ser difícil ocupar, vai ser difícil manter, mas fique ali, porque é teu, entendeu? É um mérito seu, uma conquista sua, e isso vai influenciar outras mulheres, vai abrir espaço para o seu time, para outras mulheres te olharem e falar, cara, tá aí um lugar que eu posso pertencer, algum Uhum. dia que eu vou almejar, que eu vou trabalhar para estar ali. Então, acho que essa é uma mensagem, acho que outra mensagem é não mude quem você é para se adequar a esse ambiente. Então, assim, eu gosto bastante de moda, né? E aí eu Uhum. sigo algumas consultoras e tal, que falam muito sobre esse lugar da mulher se masculinizar para Uhum. gerar menos ruído num Uhum. ambiente corporativo. Se esse não for o seu estilo, não faça desse o seu estilo, sabe? É Uhum. claro que tem alguns ajustes que a gente faz, porque eu quero que prestem atenção no que eu tô dizendo e não na minha aparência, mas Uhum. eu não vou passar a usar blazer e terninho, porque eu Uhum. sei que é assim, que desse jeito eu gero menos ruído. Não, eu vou chegar de salto alto, que eu acho legal, eu vou usar as roupas que eu gosto, eu vou usar maquiagem, né? Tipo, eu vou ser Uhum. quem eu sou. E sendo quem eu sou suficiente para estar ali. É, então, acho que esse é um outro recado também, porque acho que rola muito isso, né? Ah, subir para liderança, agora, putz, eu não posso mais me vestir assim, ou não, eu tenho que mudar, eu tenho que ser outra pessoa. Ah, porque eu vi que tem outra, sei lá, tem uma diretora que, ah, ela é chique, ela se veste assim, assim, assado. Se você quer ser essa pessoa, seja. Se isso faz parte de quem você é, vai. Faz um ajuste aí, vai Uhum. uma roupa bonita, né? Vai. Agora, se não é quem você é, não faça, sabe? Então, eu acho isso muito importante também, porque é muito fácil você cair numa armadilha de fingir ser quem você não é, e você nunca vai estar confortável ali, e aí vem a síndrome de impostor, porque você está vestida de um jeito que não é você, e aí, sabe assim, não Uhum. crie esses códigos para você, que eu acho que isso não vai ser legal. E acho que vai, o terceiro e último. Preste atenção no seu time, porque o machismo, eu acho que ele tá muito intrínseco, né, na Uhum. Muito. sociedade, e são nas pequenas coisas, né? Então, se você tá numa reunião que, sei lá, às vezes é o seu time, às vezes é um Uhum. time grande e tudo mais, mas uma mulher falou tal coisa, trouxe uma ideia, e aí em algum momento algum homem se apropriou disso porque, sei lá, aconteceu, não era a intenção da pessoa, ele nem percebeu. Mas reforça, fala, ah, legal, fulano, como a fulana falou, Uhum. tal coisa. Perfeito. Tipo, preste atenção nisso e tente resgatar. Não precisa ser só as mulheres lideradas por você, mas todas, suas pares, Uhum. sua chefe, se for o caso, sabe assim? Mas é, eu acho que é muito importante que a gente se apoie e busque esse equilíbrio, sabe? Então, assim, se algum lugar, numa reunião, a mocinha ali, Uhum. com a mão levantada, ninguém fala, ô, galera, vamos deixar fulana Sim. falar? Ou, aí também acontece, a pessoa começa a falar, vem alguém e interrompe. Vamos deixar ela terminar de falar? Não, ó, fulano, segura a ideia. 2 minutinhos. Uhum. Fulano, continua o seu pensamento, eu não entendi, acho que você não conseguiu concluir, né? Fala mais sobre isso. Então a gente é muito atenta nisso e não deixar as nossas vozes serem caladas. Sim. Muito bom. Muito obrigado, Mari. Muito bem. Agora, para conhecer um pouquinho a Mari, um pouquinho da Mari pessoa, que pessoas inspiram você? Não precisam ser famosos, podem ser da sua vida, do seu cotidiano, mas que pessoas costumam inspirar ou te gerar pessoas que você se espelhou, de repente, ou que você se espelha hoje? Ai, difícil. Não precisa ser famoso, pode ser pessoas da família, enfim, mais próximas. Amigos, amigas, ou podem ser pessoas famosas também. Ai, é muito difícil, porque eu acho que é muita gente, né? Não tem uma pessoa que se falar e foi esse é o centro da minha inspiração. Eu acho que muitas pessoas, é isso, famosas, não famosas, que fazem coisas que você olha e fala, pô, legal isso aqui, como que essa pessoa fez, ou não teria feito desse jeito, mas interessante. É... Ai, difícil mesmo. Mesmo.
porque eu não quero cair num lugar clichê. Mas eu acho que eu tive lideranças muito importantes, assim, que me ajudaram a enxergar as coisas de outro jeito e ver que era isso. Eu não estava pronta para muita coisa, mas que se eu andasse em tal direção, eu ia chegar lá. Acho que isso me inspirou muito. Pessoas que eu converso, eu me sinto burra. Eu me sinto mal, eu falo, nossa, eu sou burra, e depois eu falo, não, mas essa pessoa é muito inteligente, deixa eu ver com ela o que eu consigo aprender, e como que ela chega nesse pensamento, como que ela chegou ali, como que ela chegou nessa reflexão. Então eu gosto disso, eu admiro, e aí eu acho que tem personalidades, né, que você olha e admira, né? Então, por exemplo, ano passado eu fui para o México nas férias, e aí tem aqui o livro da Frida. Eu ia comentar, eu falo, olha, eu vou pegar a Frida como exemplo, mas vai lá. E assim, óbvio, né, que você olha, tem cara da Frida em todos os lugares e tal, mas quem foi a Frida, né? Então aqui a biografia dela, que é muito boa, por sinal. E ela não só foi uma pintora ótima, né, com excelência no trabalho que ela fez, na época que ela fez, as provocações que ela trouxe, discussões que ela proporcionou, mas ela também teve uma vida muito difícil, né, ela foi uma pessoa muito resiliente durante a vida dela inteira, então isso é algo que eu olho e eu admiro também, né, então aspectos, o que essa pessoa fez, como que ela lida com tal coisa, como que ela lidou com as limitações dela. Então, geralmente, eu olho um pouco para isso, né? Acho que a Frida é um exemplo desse, mas tem milhares, né? Milhares de pessoas inspirando a gente todo dia. E é isso. E vai ter coisas que as pessoas às vezes vão fazer e a gente não vai admirar algum aspecto. Não significa que a gente precisa cancelar a pessoa, sabe? Então, enfim. Somos humanos, né? Somos humanos. Somos humanos e se eu tenho direito de errar, o outro também, né? Então, sem extremismos também acho importante. Muito bem. Me diz uma coisa que você ama, uma coisa que a Mari, pessoa física, ama. Viagem. Ama muito. Viagem. Eu suspeitei que você ia falar isso, mas eu falei, eu vou perguntar mesmo assim. Não, viagem. Porque eu acho que a viagem te coloca numa reflexão de tudo, sabe? É isso, você tá indo para um lugar novo, que você não conhece. Então, assim, é muito a curiosidade, né? É o medo do desconhecido, tá, vou ter que me virar aqui. Às vezes em outra língua, às vezes em outro alfabeto, sei lá. Outros costumes, outros hábitos. Então, é uma coisa do tipo, de questionar as minhas verdades, né? Ó, o que eu como não tá certo. Não existe certo e errado. Né? Eu vou chegar lá e vou ver outras coisas. Ver muita coisa, né? Então, eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito de ver arquitetura, ir em museu, ver a moda, ver como que as pessoas, ver as pessoas, como que elas lidam, como que elas interagem. E brasileiro é muito barulhento, né? Então, assim, eu lembro que numa viagem uns anos atrás eu fui para um lugar que é muito mais conservador e as pessoas falam baixo e não sorriam. E aí eu falava, putz, de onde vem isso, né? Eu fui para a Rússia, né, deixa eu falar, que é um país que está cancelado há uns anos, mas como turista, anos atrás, foi uma experiência muito legal. E, assim, tem toda a história, né? Tem toda uma história ali. Por que as pessoas são fechadas? Por que as pessoas não se expressam tão abertamente? Porque quando você fala alto, elas olham e ficam do tipo, quem são esses loucos, né? E aí você vai, cada lugar tem a sua comida, tem a sua língua, tem o seu hábito. E eu acho que isso é muito importante para abrir a nossa cabeça. Sim. Então eu amo vivenciar todas essas experiências, comer coisas esquisitas e falar, não gostei, mas pelo menos eu experimentei e sei que eu não gosto. Sim. E outras que eu vou falar, nossa, nem imaginava que eu ia gostar disso, mas que foda, sabe? Então viagem para mim é para isso que eu trabalho, né? Para poder viajar. Poder viajar, para poder ter essas experiências novas e viver coisas novas. Muito bem. E uma coisa que você não gosta? Não viajar. Ficar muito tempo sem viajar. Ficar muito tempo sem viajar. Não, acho que coisa que eu não gosto... Acho que várias coisas, né, em geral, assim, coisas bobas, tipo, não gosto de pegar fila, não gosto de... sei lá... Vou tentar não ir para o caminho político. Eu acho que tem várias coisas que eu não gosto, mas eu acho que uma coisa que acaba embarcando outras é não ter autonomia,
né, então não me senti livre para tomar minhas decisões, para ir para né, seja no trabalho, seja com amigos, seja na vida familiar. Sentir que eu não posso fazer as coisas, que eu não tenho voz, poder, não tenho recursos para fazer algo que para mim é importante, sabe? Então acho que falta de autonomia é algo que eu não gosto. Óbvio que eu não preciso ser autônoma em tudo, né? Mas é algo que eu acho que engloba outros aspectos, assim. Muito bem. E quando que você fica feliz, além de quando você está viajando? Entregando coisas e vendo os Zora interagindo com coisas que pareciam impossíveis. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Tem alguma coisa que você tem medo? De tudo. Eu acho que de não ter autonomia, de não viajar. Eu acho que medo de muita coisa tenho, mas eu acho que alguns é isso, a gente tem que enfrentar. Por exemplo, medo da mudança. Todo mundo tem um pouco de medo da mudança. Também, em todos os aspectos da vida, não só trabalho. Mas você tem que enfrentar, sabe? E saber o que cabe, né, pra você, quais são os seus limites e tal. Mas questionar, por que eu tô com esse medo? O que vai acontecer? Qual que é o pior cenário? Trabalhar um pouco isso pra, né, ver se você não tá deixando de fazer algo importante pelo medo, assim. Ou você Perfeito. vai esperar o pior, né? E falar, não vou fazer porque vai dar tudo errado. Qual a chance real de dar tudo errado? Isso realmente vai Exato. acontecer. Eu gosto daquela pergunta, que às vezes eu sinto, tô ansioso, tô com medo e tal. Eu gosto daquela pergunta, qual é a pior coisa que pode acontecer? Né? E o É. quanto que isso é realmente real, né? O quanto que realmente isso pode acontecer. Né? Talvez você está exagerando, você está criando um monstro que não é tudo isso. Eu gosto, sempre ficou essa pergunta, qual é a pior coisa que pode acontecer? E às vezes, inclusive, quando eu falo a pior coisa é essa, eu falo, é que isso não é tão ruim assim, né? Algumas coisas são ruins, mas você fala, não, realmente, a pior coisa que pode acontecer não é tão ruim assim. Mas pensando agora, um medo que me apareceu, um outro medo, é de não ter tempo de fazer as coisas, sabe? Na vida. Não ter tempo de ver os resultados, de viajar, de curtir, do tempo ser escasso, talvez. Acho que esse pode ser um medo também. Nossa, hoje em dia é um medo bem real, eu diria, né? Tá bem no campo da realidade esse medo de não ter tempo. Muito bem. E me fala uma coisa que você não tem medo. Ai. Vou voltar com a mudança. Se quiser editar depois, né? Não, aqui é real, é vida real. Não, É vida real. Eu acho que é isso, que dá medo a mudança. É isso, eu tenho medo e não tenho medo da mudança. Eu tenho medo, mas estou pronta. Tenho medo, mas vou com medo mesmo, entendeu? Porque eu acho que é isso, a gente precisa refletir, ver o quanto que aquele medo é real ou não, para seguir em frente, né? Então, às vezes é isso. E toda mudança gera medo. Toda mudança Sim. você fala, ai, lá vem, vai mudar tudo que eu conhecia não serve mais, e agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Não sei, não sabe mesmo, e não vai saber até chegar nesse lugar novo. Geralmente o lugar novo é melhor, entendeu? Então, assim, E é no fim isso. você olha e fala, aprendi, né? Foi muito bom. É. Às vezes a gente não quer aquele aprendizado, né? Podia ter falado, olha, podia ter ficado sem aquele aprendizado, tudo bem, respeito. Sim. Mas eu acho que leva a gente para um lugar de é isso, vamos refletir, vamos pensar o que faz sentido, o que não faz, o que eu aguento, o que eu não aguento, mas geralmente você é levado, né, com a mudança para um lugar novo e que muitas vezes pode ser melhor do que o que você estava. Exato. Com certeza, pelo menos será bem diferente em aprendizado. Para mim, ultimamente, desde que começou a pandemia para cá, parece que a única constante é a mudança. Tudo o tempo todo tá mudando, gente. Meu Deus, é interessante você falar sobre isso, porque eu falo, gente, a única constante que a gente tem é mudar, nada fica igual. Acho que a cada 6 meses muita coisa tem mudado, assim, então é bem interessante isso.
Dá o medo, mas é isso, a gente está criando quase que uma imunidade à mudança no aspecto de, não de resistência à mudança, mas de, vamos lá encarar mais uma mudança. E às vezes controlar, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a mudança tem esse papel muito importante, e eu vejo a mudança primeiro com medo e depois como oportunidade, eu acho que a gente consegue dosar um pouco o tamanho da mudança, né? Então, vamos falar de trabalho. Eu tô há 2 anos no mesmo ambiente, na mesma empresa e no mesmo produto. Então, assim, existe uma estabilidade. E óbvio que acontecem mudanças aqui o tempo inteiro. E o tempo inteiro, é piada já que na minha área, né, com o meu time, tudo vai mudar. Daqui 3 meses, não sabemos como vai ser. Mas, assim, tem algo controlável aqui, que é isso. Eu não tô mudando de empresa, eu não tô mudando, né, completamente. Não, as mudanças são pontuais. E elas levam a gente para lugares interessantes, de aprendizado, oportunidades e tudo mais. Então, acho que é buscar isso. Não precisa ser a pessoa louca que muda tudo o tempo inteiro, mas o que eu controlo, o que eu não controlo, que escolhas que eu posso fazer para mitigarem esse impacto e essa ansiedade da mudança, sabendo que a mudança vai acontecer de qualquer jeito, sabe? Então, acho que isso também é importante pensar. Sim, boa. Âncoras, né? A gente tem as âncoras e tem aquilo que muda, mas boa. Um bom ponto. E minha última pergunta para você é por onde podemos segui-la, enfim, onde você está aí, seja no LinkedIn ou se tiver outras redes ali, para a gente seguir você e continuar aprendendo mais e mais com você. Boa. Eu não tenho uma presença digital muito forte, porque não sei muito se essa pessoa. Solo profile, eu sou low profile. Sou misteriosa, faço a gata misteriosa. Eu acho que o LinkedIn é um lugar que, é isso, eu não publico muito, mas eu vejo muita coisa, e quando tem algo, né, legal, assim, eu compartilho. Então é um lugar ali para entrar em contato, trocar ideia e tudo mais. E aí eu uso, né, Instagram, por exemplo, só que aí no Instagram você vai ficar vendo minhas fotos de comida, onde eu fui no fim de semana, é uma pegada muito mais pessoal, mas tudo bem, faz parte, né, porque somos humanos acima de tudo, mas eu acho que esses 2 canais são os principais, assim. LinkedIn quer trocar ideia, quer me chamar para um café, sem compromisso, né, gente, não precisa mandar vir no LinkedIn só para falar de emprego, essas coisas, não, às vezes vamos conversar sobre design, né? Vamos conversar. Tô super aberta ali. Mas preciso melhorar a minha presença digital. Começando aqui já é um primeiro passo aqui para. Exato. Estimulada, né? Por você que já tem todo esse canal, tudo isso. Muito bom. Mari, obrigado demais pela sua presença, pela troca, pelas informações. Você que é uma profissional, uma mulher que eu admiro muito, então eu estou muito feliz de ter você aqui para a gente trocar e aprender. Aprendi horrores, de novo e sempre. Eu gosto muito porque eu anoto várias perguntas e aí eu mesmo vou fazendo perguntas para descobrir coisas das pessoas. Eu sempre fico pensando se eu faço essas entrevistas por uma questão de engajamento nas redes sociais ou porque no fim eu só tenho uma grande curiosidade de falar com as pessoas e aí eu tenho uma desculpa de chamá-las e ficar aqui um tempo batendo um papo com elas, mas então, muito obrigado, de verdade. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Acho que todo mundo também que está acompanhando aprendeu bastante. E é sempre uma honra e um prazer bater um papo com você e aprender muito. Obrigado. Eu quero saber só agora, deixar um espaço aqui, se você quer deixar um recado final, um registro aqui de mensagem, para quem você quiser, para você no futuro, para você agora, para quem está vendo, enfim, fique à vontade para deixar uma mensagem final, se você quiser. Bom, acho que, primeiro, obrigada a você por esse espaço, porque, enfim, né, eu gosto muito de falar sobre design, falar sobre o nosso papel, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente deveria fazer e tudo mais, e então acho que você abrir esse espaço é muito legal, não só para mim aqui, mas para todas as pessoas que já participaram e que vão participar. Eu acho que é muito interessante, porque é isso, né, a gente aprende fazendo, mas às vezes ver quem já fez ajuda. Né, então ler artigo no Medium, ouvir a galera batendo papo e tudo mais, eu acho que ajuda. E eu acho que um recado final, assim, para quem está assistindo agora, é de que, cara, somos humanos, a gente muitas vezes não sabe o que a gente está fazendo nesse mundo do design, da liderança e geral, da vida adulta, né, muitas vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo e tá tudo bem não saber.
né? E tá tudo bem a gente ter inseguranças e falar, putz, acho que meu pensamento agora é, será que algo do que eu falei aqui nesse tempão todo foi útil para alguém? Não sei, espero que tenha sido, porque é muito honesto, sabe? É isso, a gente às vezes sabe, fala, pô, eu sei isso aqui eu tenho certeza que tem que ser assim, e que de outro jeito não vai funcionar. Mas muitas vezes a gente tá aberto e fala, estamos aprendendo, tem espaço, acho que é desse jeito, ou acho que desse jeito vai funcionar. Talvez existam N outros que eu ainda não conheço, e então, assim, fiquem abertos para aprender com outras pessoas, outras experiências, com as suas próprias experiências, se permitir, né, navegar por diferentes desafios. E, enfim, e nem sempre a gente vai saber de tudo e tá tudo bem. Muitas vezes, a maior parte das vezes a gente não sabe. Exato. Muito bom, maravilha, Mari, de novo, muito obrigado pela sua presença, e para todo mundo que acompanhou a gente até aqui também, muito obrigado por acompanhar a gente, aprender com a gente, trocar cada vez mais, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo.